Nesse vídeo eu trouxe aqui jogos que não podem ocorrer, são proibidos pela FIFA, UEFA e Confederação Asiática de Futebol. São jogos de países que estão em conflito, estão em guerra ou às vezes em uma situação diplomática bastante tensa. Aproveite e já deixe o like, deixe o joinha, se inscreva no canal, tem muita gente assistindo aqui os nossos vídeos do Futebol Revoluciona que acaba não se inscrevendo. E se você quiser ajudar o canal, se você quiser colaborar para que o Futebol Revoluciona continue, seja membro, cogite a possibilidade de você ser membro. A partir de R$ 2,99 você já pode ser membro. E você pode ser um revolucionário da bola e ter acesso a conteúdos exclusivos e muito mais. Então, para começar aqui, galera, vamos começando com o confronto entre Armênia e Azerbaijão. Sim, o jogo entre esses dois países está proibido pela FIFA e pela UEFA. Tem uma região que hoje fica ali dentro de Azerbaijão, que é o Alto Karabakh. Por séculos, os muçulmanos azeres e os cristãos armênios estão em conflito por essa região. O estopim da guerra foi entre 1980 a maio de 94. Depois houve um cessar-fogo, né, mediado pela Rússia. Inclusive, a Armênia e a Azerbaijão são duas repúblicas ex-soviéticas. O que deixa ali a questão mais tensa ainda, né? Porque teve a interferência dos soviéticos na região e recentemente teve alguns conflitos novamente. É uma região que tem uma tensão muito grande. Por bastante tempo teve uma república ali que era dominada por armênios, porém, oficialmente a região do Alto Karabakh pertencia ao Azerbaijão, ainda pertence ao Azerbaijão. Então, por esses motivos, pela tensão diplomática entre os dois países, os times não podem se enfrentar, né? As duas seleções não podem se enfrentar. Um caso mais famoso que aconteceu envolvendo os dois países no futebol foi a final da Europa League em 2019. A final da competição aconteceu em Baku, Azerbaijão, capital do Azerbaijão, e a final da Europa League envolveu Chelsea e Arsenal, onde o Mkhitaryan, jogador armênio dos Gunners, foi impedido de jogar a grande final, pois o Arsenal não teria como garantir a sua segurança no território do Azerbaijão. Quem acabou levando melhor a final foi o Chelsea, que venceu por 4-1. Os próximos jogos, na verdade, envolvem um país contra vários outros países, que é a questão de Kosovo. Kosovo está proibido de enfrentar a Sérvia, a Rússia e a Bósnia-Herzegovina. Em 2016, a UEFA fez uma votação pela admissão de Kosovo como novo membro. Dentre os membros da UEFA, 28 votaram a favor e 24 votaram contra. Dentre os que votaram contra está a Sérvia, Rússia e Bósnia. Antes de eu entrar em detalhes, né, do porquê que esses jogos são proibidos de acontecer, Kosovo é um país tão controverso que, por exemplo, nem o Brasil reconhece a independência de Kosovo. Nem na ONU Kosovo também faz parte. Então, sim, é um país ali que tem vários problemas diplomáticos, né? Kosovo fica na região do Balcãs, ali próximo da Sérvia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, etc. Em 2008, o governo provisório de Kosovo se declarou independente da Sérvia, de maneira unilateral, ou seja, os sérvios não aprovaram essa decisão. E até hoje, a Sérvia reivindica o território de Kosovo como sendo parte do seu próprio território. Então foi a partir desse conflito, dessa tensão entre Sérvia e Kosovo, que ambas as equipes não podem se enfrentar. No futebol, teve o caso do Xhaka e do Shaqiri, onde ambos foram protagonistas na vitória por 2-1 da Suíça sobre a Sérvia. Xhaka e Shaqiri são jogadores suíços, mas que nasceram em Kosovo. Esse jogo aconteceu na Copa do Mundo da Rússia em 2018, e a dupla que fez os 2 gols suíços emendaram uma comemoração que gerou muita polêmica. Ambos fizeram com as mãos um símbolo da águia. O símbolo representa a bandeira da Albânia, origem de grande parte da população do Kosovo, e ali foi claramente uma provocação contra os sérvios. Outro jogo proibido, que eu já citei, Kosovo contra a Rússia, se deve pelo fato da Rússia ser uma aliada histórica da Sérvia. Os russos, consequentemente, não reconhecem a independência do Kosovo também. E o motivo pelo qual que Kosovo não entrou até hoje na ONU se deve muito à Rússia, pois a Rússia teme que Kosovo se torne um símbolo de independência, né, um símbolo de um país separatista para outros povos que estão dentro do território russo que querem se separar da Rússia, como o caso da Chechênia e do Kaliningrado, onde possuem movimentos políticos que querem se separar da Rússia. Para evitar com que Kosovo se torne ali um símbolo para esses povos, a Rússia impede a participação do Kosovo na ONU. E a última partida que é proibida também de acontecer é Kosovo contra a Bósnia-Herzegovina,
E o motivo também se deve a todo a esse conflito, né, entre Kosovo e Sérvia. No caso, tem muitos sérvios que moram na Bósnia. Então, para evitar também qualquer tipo de problema, esse jogo também está proibido de acontecer. Próxima partida que eu vou trazer aqui, Espanha e Gibraltar. Se Kosovo foi uma seleção que entrou recentemente para o quadro de filiação da FIFA e da UEFA, Gibraltar também foi uma seleção que entrou recentemente. E olha, Gibraltar não é um país, é um território que pertence ao Reino Unido e que faz fronteira com a Espanha. Gibraltar é muito pequeno, possui só cerca de 35 mil habitantes. A Espanha não reconhece Gibraltar como um território britânico porque há 300 anos atrás, numa guerra entre Reino Unido contra espanhóis e franceses que aconteceu na região de Gibraltar, os britânicos se defenderam dos ataques espanhóis e, até então, o Reino Unido, né, permanece no território de Gibraltar e a população de Gibraltar quer que seja assim, ser um território ultramarino pertencente ao Reino Unido. E até hoje, os espanhóis reivindicam o território de Gibraltar, alegando que o território pertence aos espanhóis. Um dos pontos que faz com que o jogo entre Espanha e Gibraltar não possa acontecer se deve ao fato do governo espanhol não querer que Gibraltar sirva de precedente para a independência da Catalunha, região onde fica Barcelona, por exemplo, e também a independência do País Basco, onde fica São Sebastião, por exemplo, Bilbao. São duas regiões dentro da Espanha que possuem grupos com forte tendência de querer se separar da Espanha. Então, para evitar qualquer tipo de problema, para evitar que Gibraltar seja uma espécie de símbolo para a Catalunha e para o País Basco, esse jogo também está impedido de existir. E um detalhe, a Espanha também não aceita Kosovo como um país independente. Apesar desse jogo ser legal, poder acontecer o jogo entre esses dois países. E galera, antes de eu continuar, vou deixar o recado agora da Seu Bet. Se você está, por acaso, buscando uma nova casa para fazer sua fezinha, vou deixar aqui o recado da Seu Bet. Além deles serem regulamentados pelo governo federal, isso mesmo, são autorizados pelo Ministério da Fazenda, eles também possuem um ótimo suporte para os clientes, né? Que jogam ali na Seu Bet. É só ver aí a nota do Reclame Aqui, por exemplo. Ótimas odds, ótimo lugar para você também poder se divertir. E lembrando, galera, é para maiores de 18 anos. E você não vai mudar de vida com isso aqui, cara. Então você não vai ficar milionário, você não vai trabalhar com isso aqui. É apenas para você se divertir, usar aquela grana que você usaria para lazer, beleza? Então, se você está interessado, se cadastre no link do comentário fixado ou no link aqui do QR Code, cadastre-se e faça a sua fezinha. Israel contra países do Oriente Médio, Israel contra Irã. Bom, pessoal, aqui talvez seja o caso mais complexo de todos. Foi muito difícil buscar resumir todo esse conflito, que você sabe que está acontecendo no Oriente Médio, né? O conflito entre Israel e Palestina, entre o Hamas e, né, o Estado de Israel. Eu sugiro você assistir esses dois podcasts que eu vou deixar aqui, que aconteceu no Inteligência Limitada. Um podcast muito interessante que mostra o lado de Israel, mostra o lado da Palestina. Eu não tô tomando lado de um lugar, eu só quero que tenha paz. Eu queria muito que tivesse o jogo Israel e Palestina, ou Israel e qualquer outro país do Oriente Médio. Por que tem tantos conflitos nessa região, pessoal? Antes, eu vou falar da parte do futebol, tá? A seleção de Israel, ela competia na Confederação Asiática de Futebol, competiu entre 58 a 74. Inclusive, nesse período, Israel chegou a conquistar a Copa da Ásia. E a seleção israelense também chegou a se classificar para a Copa do Mundo de 70, que aconteceu no México. Em 74, Kuwait e várias outras seleções árabes e muçulmanas fizeram um pedido formal para a Confederação Asiática excluir Israel das competições. O pedido foi acatado, a maioria das confederações da Ásia foram a favor dessa exclusão de Israel, e Israel ficou sem nenhuma confederação, né, para poder realizar os jogos. Porém, continuou sendo ainda membro da FIFA. Teve um período ali que Israel fez parte das eliminatórias da Oceania para poder ter a chance de disputar uma Copa do Mundo, até que em 91 Israel virou membro oficial da UEFA, e até hoje, né, Israel pertence às competições da UEFA, tanto nas competições de clubes, quanto nas competições de seleções. Por que os países árabes, né, e muçulmanos quiseram a exclusão de Israel da Confederação Asiática de Futebol? Isso se deve a um boicote que a Liga Árabe, ou seja, uma organização de países árabes e muçulmanos, faziam contra Israel em relação a tudo. Em relação à parte política, à parte econômica e, consequentemente, também à parte esportiva. Então, basicamente, essa Liga de Países Árabes não reconheciam Israel como um país. E esse boicote é consequência de guerras e conflitos entre árabes e israelenses, que acontecem lá desde o final
do século XIX e início do século XX, onde colonos judeus começaram a migrar para a região da Palestina. Então, os judeus eles não tinham um país, eles não tinham um estado próprio. Sempre sofreram várias perseguições, como o caso até da Segunda Guerra Mundial, que você conhece bem aí das aulas de história. E os judeus começaram um projeto chamado sionismo, cujo objetivo dos judeus era refundar na Palestina um estado judeu. Já houve lá o reino de Israel lá no passado, eles queriam refundar, ter o seu território dentro, ali da Palestina. Porém, a região da Palestina, nos últimos séculos, foi habitada por maioria árabe, muitos oriundos da Síria e de outros terrenos ali vizinhos. Em 1948, o Estado de Israel foi fundado com o apoio do Ocidente e também da ONU, que foi recém-criada após ali a Segunda Guerra Mundial. E no dia já seguinte à fundação de Israel, houve uma guerra, um conflito entre Israel contra a Jordânia, Egito, Síria, Líbano e Iraque. Os Estados Árabes que declararam guerra contra o Estado de Israel, eles entendiam que basicamente os judeus estavam invadindo Palestina, que era um estado legítimo dos árabes e que por isso eles queriam defender esse território, por isso que atacaram Israel. Eles consideraram que o plano da ONU era um plano ilegal e que vinha em oposição à vontade da população árabe que vivia na região. Bom, Israel venceu essa guerra, venceu esse conflito, e cerca de 2/3 dos árabes da Palestina fugiram ou foram expulsos do território que ficou sob controle judaico. Isso fez com que uma grande onda de refugiados se abrigasse em campos nos países vizinhos, como Líbano, Jordânia, Síria, Cisjordânia, e muitos foram para que hoje é conhecido como a faixa de Gaza. Os palestinos que foram abandonados ou foram expulsos das áreas ocupadas pelos israelitas não tiveram permissão de voltar às suas casas, de voltar onde os judeus estavam controlando. A ONU estima que cerca de 711 mil árabes tornaram-se refugiados com a consequência desse conflito. Então, um dos pontos que causou grande discórdia foi a questão de vários palestinos se tornarem refugiados, e é um confronto que até hoje marca presença nos conflitos entre Palestina e Israel. Bom, depois houve, em 67, a Guerra de 6 Dias, entre Israel contra a União de Países Árabes, Síria, Egito, palestinos, Jordânia e Iraque. Novamente, Israel venceu esse conflito, acabou se expandindo territorialmente e acabou dominando, por exemplo, Jerusalém por completo, onde um pedaço ainda pertencia aos palestinos. Então, Israel aumentou muito territorialmente após esse conflito. Enfim, ao longo das últimas décadas, tem vários conflitos. Hoje, um grupo terrorista armado que domina a Palestina, que é o Hamas, está em conflito contra Israel, e a consequência são civis, pessoas comuns, pessoas normais, seja do lado de Israel, seja do lado dos palestinos, sofrendo com tudo isso. Então, por todo esse motivo, cara, que assim foi bem difícil tentar resumir de modo que ficasse fácil da sua compreensão, por todos esses conflitos seculares que ocorrem entre os árabes contra os israelenses, é óbvio que Israel não pode enfrentar, hoje, por questões de segurança, países que pertencem à Liga Árabe. Então aí estão todos os países pertencentes à Liga Árabe, a FIFA, a Confederação Asiática, a UEFA, evita ao máximo com que haja jogos entre esses países. E aí tem Israel e Irã, Irã se tornou... Inclusive, teve um período da história que Irã era até uma aliada de Israel, tá? Irã se tornou hoje um rival, um adversário político hoje de Israel, porque Irã é um dos países que investe, que dá dinheiro, que alimenta esses grupos terroristas que estão ali comandando o território da Palestina. Consequentemente, também esse jogo não pode acontecer, tá certo? Próximo jogo que não pode acontecer, que está proibido, é a Rússia contra praticamente todos os países do mundo. A Rússia foi banida pela FIFA e pela UEFA. E, obviamente, Rússia contra a Ucrânia e Ucrânia contra Belarus. Bom, desde 2014, quando a Rússia invadiu a Ucrânia na região da Crimeia, as duas seleções já estavam impedidas de se enfrentar, só que as tensões entre a Rússia e a Ucrânia explodiram agora recentemente de 2022 para cá, quando a Rússia invadiu de vez, atacando até Kiev, capital da Ucrânia, entrando realmente no estado de guerra oficial contra a Ucrânia. Lógico, o lado russo eles não admitem isso. Eles estão fazendo apenas ali algumas, de acordo com o Putin e de acordo com o lado russo, eles estão apenas fazendo algumas operações especiais. As motivações da Rússia ter invadido a Ucrânia foi porque a Ucrânia estava flertando com a hipótese de se tornar um membro da OTAN, ou seja, praticamente um aliado militar dos Estados Unidos. E também tem o fato do Putin querer restabelecer a zona de influência da União Soviética. Então Putin tem interesse de aumentar territorialmente a Rússia,
e voltar a reconquistar algumas regiões que antes pertenciam à União Soviética. Então essas são as principais motivações, basicamente, ali dos russos em invadir a Ucrânia. Com essa invasão da Rússia, a FIFA e a UEFA baniram a seleção russa e todos os clubes russos das competições da UEFA, então os russos não podem jogar Champions League, não podem jogar Europa League, e ultimamente a seleção russa só está basicamente fazendo ali amistosos com países aliados militarmente ou aliados políticos, né? E pelos motivos da guerra, Belarus é um aliado militar, também um aliado político da Rússia. Belarus não foi banido da UEFA e da FIFA, porém o jogo, né, entre a seleção de Belarus e Ucrânia não pode acontecer. Rússia e Ucrânia só se enfrentaram 2 vezes na vida, e o último jogo aconteceu lá em 99, um jogo de eliminatórias para Euro de 2000, onde o jogo foi realizado em Moscou, no estádio Luzini, e acabou em 1-1. Bônus, vou trazer aqui o caso da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, que muita gente acha que é um confronto que não pode existir, que não pode acontecer, mas sim, Coreia do Sul contra a Coreia do Norte está permitido ocorrer. Lógico que é um confronto que naturalmente vai ter tensão política, vai ter uma tensão até de segurança, né? Mas pode acontecer. Inclusive, as duas Coreias já se enfrentaram 18 vezes na história, onde a Coreia do Sul tem uma superioridade ali maciça, né? Com 9 vitórias contra 1 vitória apenas dos norte-coreanos. O último jogo entre as duas seleções foi em 2019, na cidade de Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, em jogo válido, né, para as eliminatórias ali da Copa do Mundo do Catar. O jogo teve portões fechados, Coreia do Norte sempre sendo esquisita, né? Por decisão ali do governo norte-coreano. E a partida acabou 0-0. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo mais de geopolítica, né? Então, se você quer entender melhor os conflitos geopolíticos do mundo afora, escute podcasts, estude, leia, para não sair falando besteira aí. Muita gente trata isso aqui, cara, como se fosse briga de torcida organizada, né? Ou briga de futebol. Cara, são assuntos muito sérios, que envolvem mortes, envolvem vítimas. Então a gente precisa ter responsabilidade para estar tratando esses casos. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você não deixou o like. Se inscreva no canal caso você não é inscrito. Como eu falei, muita gente aí assiste meus vídeos, mas não se inscreve. E cogite a hipótese aí de virar membro para me ajudar, cara. Eu faço tudo sozinho aqui no canal, então você me ajudando, virando membro, vai fortalecer demais. Vou deixar aqui outro vídeo do Futebol Revolucionário para que você possa continuar assistindo os nossos conteúdos. Muito obrigado para você que ficou até o final. Tamo junto. Meu nome é Edu. Grande abraço. Falou!